Oeste Guarani. Ao vivo, uma rivalidade histórica na Série B que vai ganhar mais um capítulo de pura emoção. Brasileirão Série B é aqui na Rede TV. A grandiosidade de Mato Grosso virou realidade na sua casa. Está nascendo uma nova TV Pantanal. Uma TV completa, interativa, que leva a informação e traz grandes eventos para você. Um canal entre a cultura mato-grossense e seu povo. Afinal, o orgulho por essa terra deve ser compartilhado através de uma programação diferenciada e regional. TV Pantanal, canal 22. Mato Grosso está aqui. Olá, telespectadores da TV Pantanal. Hoje é o dia 5 de outubro de 2017, uma quinta-feira. Está no ar o programa Opinião e nós vamos abrir o programa Opinião com uma informação. Quer dizer, na verdade, é um pequeno debate sobre o que aconteceu ontem. O governador Pedro Taques esteve reunido, nós já até demos essa informação ontem. A Ieda Magossi trouxe a informação, é que a informação é muito relevante para que a gente não a comente como ela precisa ser comentada. O governador Pedro Taques fez uma importante reunião ontem com a sua bancada de sustentação. E nessa reunião com a bancada de sustentação, ficou acertado de que já há um consenso construído em relação aos poderes, já foram construídas pontes de aproximação entre aquilo que os poderes querem e aquilo que o Estado consegue propor nessa famosa PEC do teto de gastos. O governador anunciou uma reunião com o ministro da Fazenda e uma deliberação de que o prazo foi resumido, ao invés de 10 anos sem reajuste, de 10 anos de congelamento, esse prazo foi reduzido para 5 anos, o que foi uma grande vitória. Mato Grosso parece que é o primeiro estado da federação a conquistar esse aval do ministro da Fazenda. Eu estou deduzindo que esse aval do ministro da Fazenda é em função do comportamento da economia mato-grossense, porque enquanto o PIB no Brasil está crescendo lá 0,4%, 0,5%, o PIB em Mato Grosso cresceu 5,1%. Quer dizer, a resposta da economia mato-grossense é muito mais pujante e exatamente por isso está tendo esse aval do ministro da Fazenda. E uma outra notícia boa também foi com relação aos servidores, que vão poder programar o planejamento do crescimento da carreira a partir de 2 anos. E não vão ter que esperar 10 anos de congelamento. São todas notícias boas, além do que está garantida, se bem, professor Lorenberg, que está garantida com uma recomendação, que está assegurada a concessão de RGA, desde que a Receita se comporte de forma a suportar a concessão da RGA. Aliás, se a Receita não comportar, também o Estado não teria condições de pagar. Mas, em síntese, eu acho que agora é hora da gente chamar a atenção dos nossos gloriosos deputados estaduais. Chamar a atenção para mostrar a importância disso para Mato Grosso. Mato Grosso precisa aprovar isso até novembro. A votação, ela tem um interstício de 15 dias entre a primeira votação e a segunda votação, segundo a Constituição Federal, que é repetido esse artigo na Constituição Estadual. Então, para ter essa primeira votação ela tem que acontecer já na próxima semana, ou no mais tardar na outra semana. E para ter essa votação, é primeiro necessário que os deputados limpem a pauta votando os vetos. E o que eu quero chamar a atenção? Que nesse momento não é hora de estabelecer oposição ao Estado.
Ninguém mais que eu defende o direito de se fazer oposição. Quem quiser fazer oposição ao governo pelo táxi, ótimo, faça. Faça com todas as letras, mas que não faça oposição ao Estado. O Mato Grosso precisa desse 1 bilhão e 300. E eu queria, mais uma vez, nesse início do programa, cumprimentar a mesa diretora da Assembleia, especialmente os deputados Botelho e o deputado Guilherme Maluf, que colocaram-se realmente à frente, liderando esse processo junto à bancada governista, para que a bancada possa votar. Na minha opinião, isso precisa votar, isso precisa ser votado. Claro, vai agradar todo mundo? Não, não vai agradar todo mundo. Mas é muito importante que Mato Grosso não perca esses 1 bilhão e 300 milhões de reais de investimento. E só para não dizer que não falei de Flores, ou seja, só para não dizer que não falei de Grampo, eu gostaria de mostrar aqui a manchete do jornal A Gazeta. Cabo PM foi quem escondeu aparelho de escuta telefônica. O empresário que estava preso abriu o jogo para a Polícia Judiciária Civil e, em função dessa declaração, o empresário acabou sendo liberado. José Marilson da Silva, da empresa Simples IP, acabou sendo liberado pelo desembargador Orlando Perry. É evidente que foram colocadas restrições para o empresário e ele denunciou que o cabo Gerson Luiz Ferreira Correia Júnior foi quem escondeu o aparelho Sentinela, que tem os grampos e que tem todas as provas de quem grampeou quem, com ordem de quem, por quê. Enfim, estamos começando o programa Opinião e vamos começar primeiro com o professor Haroldo, mas primeiro falando da questão da importância de se aprovar a PEC do teto de gastos. O deputado estadual tem hora que ele precisa contrariar interesses, porque não pode querer agradar todo mundo. Se for agradar todo mundo, não vai votar. E não vai, olá Antero, olá professor Lemberg, olá telespectadores, ele não vai conseguir nunca, né? Agora, nos últimos anos, sem dúvida alguma, esse se não é o mais importante, é um dos mais importantes projetos, não para Cuiabá, para Várzea Grande, para o estado de Mato Grosso, né? Ele é muito importante, até porque vai dar condições para que o próprio governo administre melhor os seus recursos, né? Possa diminuir os custos da administração pública, e isso vai demandar, sobretudo, do esforço por parte dos deputados, que esse projeto seja votado e seja, sobretudo, aprovado, né? E, sem dúvida alguma, o Estado é mais importante do que todos os interesses, sejam eles do Fórum Sindical, sejam eles dos próprios deputados, sejam eles dos poderes, não importa. Eu acho que o avanço aconteceu ontem, a luz do fim do túnel aconteceu ontem com a aprovação por parte do governo do Estado, do governador Pedro Táxi, de uma emenda à PEC que flexibiliza, ou seja, dá condição, né, e atende, de certa forma, uma reivindicação importante que, a meu ver, era um obstáculo gigante para a aprovação da PEC, que é a questão da progressão salarial, do estudo de progressão salarial, né? A diminuição do tempo também de 10 anos para 5 anos da aplicação do projeto também tem as suas... eu não coloquei em questão as consequências do impacto disso, né? Mas eu acho que o projeto caminha bem, e eu não tenho dúvida de que, por questões de bom senso, tanto dos poderes como da Assembleia Legislativa, né, que tem a sua base governista, tem outros que são oposição, mas nessa hora não pode ter oposição. Nessa hora tem que olhar para o Estado, olhar para o interesse da sociedade, olhar para até onde o Estado pode crescer, né, e todos os benefícios que esse projeto, com a aprovação do projeto, que esse projeto vai trazer para o Estado. Eu acho que o caminho é esse, pensar mais no Estado nesse momento. E daqui até a próxima semana, nós temos uma responsabilidade também com o telespectador, de trazer aqui o Guilherme Miller ou o secretário Gustavo de Oliveira, para explicar detalhadamente como é que vai ficar a PEC do teto de gastos. Para a gente entender como é que vão ficar os poderes, como é que vai ficar o repasse para os poderes, como é que vai ficar essa questão da progressão de carreira, como é que vai ficar essa diminuição de 10 para 5 anos, como é que vai ficar a RGA, que são os assuntos importantes. E a gente precisa trazer aqui o secretário da área de finanças. O ideal seria ou o Guilherme Miller, que é o secretário de Planejamento, ou o secretário Gustavo de Oliveira. Mas eu acho que nós temos que dar um passo à frente, professor Lorenberg.
Senador Antero, professor Haroldo, um grande abraço a todos os nossos telespectadores, mas especialmente a um telespectador que assiste religiosamente todos os dias o nosso programa, que é o Marlon, lá do Baú. O Marlon assiste religiosamente, não assiste agora ao meio-dia, mas todas as noites ele está lá ligado à televisão assistindo. Muito obrigado mesmo. Com relação, vou começar pelo mais fácil, que é de fato a PEC do teto de gasto. Todos nós sabemos que um parlamento tem que funcionar e funcionar bem com uma oposição. Todos nós sabemos que o ano que vem é o ano eleitoral, onde quase todos os nossos deputados estaduais deverão estar colocando seu nome para a reeleição. Todos nós sabemos disso. Ou seja, tem interesses particulares em qualquer coisa que venha aparecer dentro da Assembleia Legislativa. Até porque a Assembleia Legislativa, queiramos ou não, ela é uma vitrine para quem já está ocupando cargos dentro da Assembleia Legislativa. Mas agora é hora de pensar não no seu umbigo, não nos seus interesses particulares, não nos seus interesses pessoais, ou trazer de volta vingança contra o atual governo. Não é nada disso. Tem que pensar, sobretudo, no Estado. O Estado vai ganhar alguma coisa com isso? A população vai ganhar alguma coisa com isso? Eu não sei as finanças do Estado se está em condições de abrir mão de mais de R$1 bilhão. Eu tenho a impressão, e eu tenho a certeza, melhor dizendo, que ele não tem a menor condição de abrir mão de R$1 bilhão. Exatamente esse é o ponto que, na minha concepção, deveria estar colocado à mesa ou em cada gabinete dos nossos representantes na Assembleia Legislativa. E parar de utilizar o discurso eleitoreiro para 2018, pelo menos nesse momento. Eu acho que cada mato-grossense está pedindo exatamente isso. Agir fora e contra a PEC é exatamente agir contra o Estado e contra a população. E tem um detalhe importante também, é o seguinte, que muita gente fala, o governo vai ter dificuldade de reunir, dos deputados irem, porque não pagou a emenda. Pelo amor de Deus, né? É uma causa muito pequenininha. Demais. Né? Não pagou a minha emenda, eu vou impor um sacrifício de R$1 bilhão e 300 milhões de reais. Picuinha, né? Isso é uma brincadeira. Não tem sentido. Até porque, entrando esse dinheiro de 1 bilhão e 300, pode pagar a emenda. Por que pode? Porque esse dinheiro pode ser utilizado em investimento. A emenda é para quê? É para fazer investimento no Estado. Então, se não vier o dinheiro, nós vamos entrar naquele velho dilema de Tostines, né? Que não sabe se vende mais porque é fresquinho ou se é fresquinho porque vende mais. Não cabe essa argumentação da questão da emenda. Eu acho que os deputados estaduais, eu disse hoje na Capital FM o seguinte, os deputados estaduais têm que se lembrar do velho som, da velha máxima de Ulisses Guimarães na Constituinte. Eu tive a oportunidade e a honra de trabalhar com Ulisses Guimarães. Vamos votar! Vamos votar! É hora de votar! Mato Grosso precisa que os deputados votem, que deem quórum, larga a mão dessa crise para fora. Aliás, a melhor resposta para a crise é trabalhar. Não adianta ficar sem fazer nada, porque aí vai ficar pior, porque aí só vão falar dos assuntos da crise. Vão trabalhar, colocar isso na agenda, porque aí a imprensa vai ter todo um debate da PEC do teto de gastos. E todas as observações que sejam feitas no debate dentro do parlamento. Vamos aos outros destaques do programa Opinião. A crise nos hospitais filantrópicos de Cuiabá. Acordo para repassar dinheiro do Estado não foi cumprido e outras unidades ameaçam parar. Prefeita de Várzea Grande se defende das acusações que provocou a cassação de seu mandato pela segunda vez. Ex-senador Jaime Campos admite que foi sondado para ocupar a Casa Civil no governo Táxi, mas preferiu aconselhar de longe. Você vai ver ainda. Decisão do Supremo Tribunal Federal amplia a aplicação da lei da ficha limpa. Agora valem os crimes cometidos
antes de 2010. Você pode participar com perguntas, dê a sua opinião pelo 99932-2529. O programa Opinião está só começando. Bem, nós começamos o programa Opinião respondendo aí as opiniões dos nossos telespectadores. Na tela, por gentileza, mande a sua opinião para cá. A gente quer conhecer realmente qual que é a sua opinião sobre os assuntos que estamos debatendo aqui, ou até vocês propondo alguns assuntos. Vamos lá? Bancada, eu fico revoltado e decepcionado. Agora a defesa do presidente Temer e demais envolvidos como chefe da Casa Civil, Senado, colocando Janot como acusado. Daqui a pouco vão até colocar na cadeira do Gels a Lava Jato. É demais. Robson Menezes da Silva. E é impressionante, né? Como que se comportam os políticos e principalmente a elite brasileira, né? A Bolsa está tranquila, porque sabe que o Temer não vai cair. Como se fosse ruim para o Brasil o Temer cair. Como se fosse ruim para o Brasil apurar a corrupção. É como diz Cazuza, né? O Cazuza falava que o Brasil mostra sua cara, que a elite não presta, não é um negócio mais ou menos assim, né? Ou melhor, que a elite fede, né? Era isso que o Cazuza dizia. Mas vamos lá, tem mais mensagens chegando. Antero, acredito que o problema da saúde só será resolvido quando governadores, prefeitos e seus respectivos secretários de saúde forem responsabilizados criminalmente pelas mortes ocorridas por falta de atendimento. Falta de medicamentos, que na minha opinião são negligência de gestores. Abraços, José Renato. Realmente é no mínimo uma falta de planejamento, né? Sem dúvida. Falta de planejamento porque a saúde não era para estar nesse mar. A própria falta de remédio, né? Não tem justificativa. Aí é planejamento e gestão mesmo, né? Existiram algumas medidas que foram tomadas no início pela jovial equipe do governador Pedro Taques, e eu ainda comentava que, na época, a gente fazia opinião aqui com o Igor Taques. Eu comentava com o Igor, que é sobrinho do governador. Eu falei, Igor, ou o seu tio não tem uma equipe econômica experiente, ou os caras não sabem fazer compra, aliás, não sabem fazer conta, ou então o Silval deixou esse estado bem demais. Porque tudo que propõe lá é aprovado. Uma das primeiras medidas do governo foi mandar uma mensagem para a Assembleia aumentando em 50% o repasse da saúde para os municípios. Que havia sido retirado pelo Silval. Pelo Silval. Com o apoio do presidente da Assembleia, Riva. Você lembra disso, né? Lembro. Lembra disso, né? Pois é. É uma das primeiras medidas do governo. Não, nós temos que aumentar mais para fazer o recurso chegar na ponta e tal. Eu falei, mas tem dinheiro para isso? Quer dizer, foi uma iniciativa do governador. Exatamente. Foi uma iniciativa do governo. Quer dizer, isso faltavam, como dizia o grande Leonel Brizola, né? Faltavam alguns fiapos de cabelos brancos na equipe do governador Pedro Taques. Bem, tem mais mensagens chegando, por gentileza. Bancada. Ontem o prefeito de Cuiabá, Emanuel, foi para Brasília e dentro do avião foi vaiado. Carlos. Essa eu não fiquei sabendo dentro Também do avião. não Dentro sabia. do avião, não. Eu Ele sabia que ele foi a Brasília, buscar um que foi recurso. pedir, aliás, 130 milhões de reais. Isso eu sabia. Agora, que ele foi vaiado no aeroporto, não, e no avião. No avião. Não tá bom assim para esses políticos andarem na rua, não. Né? O Ezequiel está indo para Brasília de carro. Né? Quem sabe agora. O Ezequiel. Mas ele não tem que ir toda semana? Tem que ir toda semana. Ele vai toda semana de carro e volta de carro, porque do aeroporto tá feio o trem. Olha, classe média. Ontem eu falei com um jornalista que falou assim, Antero, são duas morais. Tem uma moral da perimetral para dentro, que não aceita, não engole isso, que é a classe média, e tem uma moral da perimetral para fora, que o prefeito leva a obra e a turma até recebe bem o prefeito dos bairros. Bate palma. Eu não sei se tem duas moral, não. Eu acho que tem dificuldades. Essa situação criou dificuldades. Essas coisas tem que explicar. Por exemplo, hoje teve uma explicação
Eu até fiquei feliz com a explicação. Primeiro, porque sou amigo pessoal dele. Segundo, porque queria saber a explicação dele. Terceiro, porque não consegui fazer contato com ele. E quarto, porque sempre tive ele na conta de um dos grandes homens públicos de Mato Grosso, que é o ex-secretário de Fazenda do Dante e atual conselheiro, Walter Albano. O Walter Albano está lá no site RD News. A defesa dele, o que a defesa dele alegou é o seguinte: olha, está pedindo a imediata volta dele, considerando um absurdo que foi feito com ele, e ele coloca o seguinte: em nenhum momento o delator diz que reuniu comigo, em nenhum momento o delator diz que deu dinheiro para mim, o delator diz que deu dinheiro para Sérgio Ricardo e Novelli, coisa que nunca chegou até mim. Então, que se apure a responsabilidade deles e não minha. O Walter Albano não economizou letras, porque o advogado fala pelo cliente. Sim. O que o advogado escreveu é aquilo que o cliente garantiu que ele pode escrever. Então, a mesma linha de defesa do Walter Albano é a linha de defesa do Antônio Joaquim. Então, porque eles foram colocados no mesmo... né? O Valdir Teix também. Eu não conheço ainda a manifestação do Valdir Teix. Também o Valdir Teix é colocado na mesma situação. Então, vamos ver o que o Supremo vai decidir sobre isso, né? Deixa eu fazer só uma pequena observação, já que foi falado o nome do Ezequiel Fonseca, lembrando que ontem foi aprovado o fundão pela Câmara Federal e o Ezequiel Fonseca, o Ságuas e o Gali votaram a favor do fundão. Vou repetir, o Gali, Ságuas Moraes e o Ezequiel Fonseca votaram contra o fundão. O Saquete, Fábio Garcia e o Rogério Silva, que está no lugar do Valteni, né? Dois parlamentares, o Carlos Bezerra e o Nilson Leitão, não estavam presentes na sessão. Porque teve até bastante voto contra, né, professor? Teve. O Mato É Grosso que eles- empatou, né? Não, Empatou. é que eles estavam contra esse fundãozinho, né? Eles queriam um fundão de 4 mil. Fundãozão, Ai. Vamos lá, mais opinião chegando, por gentileza, sobre saúde de novo. Governo Dani de Oliveira, sinônimo de planejamento, organização, direção e controle na saúde pública. Até na questão de medicamentos de alto custo, a atenção era muito melhor. O atendimento era humano, o resto era consequência. A saúde pública era a causa de tudo. Atenciosamente, Geraldo Vieira. Muito obrigado, Geraldo Vieira. Eu acho que era mesmo, porque eu me lembro muito bem, o secretário Júlio Miller tinha um carinho especial, principalmente porque ele é médico, né? Com essa questão do remédio de alto custo. Ele nunca deixou faltar remédio de alto custo na farmácia de alto custo. E no início do governo Breyer, o Breyer entrou com uma visão muito mercantilista da saúde, muito contábil, querendo fazer contabilidade, o que era caro, o que era barato. Então tem remédio que é R$ 1.200 o comprimido. Aí ele não mandou comprar, porque como grande empresário, isso é um absurdo. Aí não mandou comprar, morreu gente para burro aí, né? Quer dizer, você não pode... mas logo que Você não pode deixar faltar o remédio de alto custo. Sem dúvida. Mas logo que o governador Pedro Táxi assumiu, eu me lembro bem disso, né? Eles, com relação à farmácia de alto custo, inclusive foi feito até um projeto novo de entrega desses medicamentos em casa. Né? Ficou só no projeto, né? Pois é, e isso não aconteceu. Não funcionou. Até hoje Não funcionou. Até hoje não. E é uma boa intenção. É uma boa intenção, sabe? Acho que não foi executada até hoje. A farmácia de alto custo está melhorando agora com o Luiz Soares. Porque o governador Pedro Táxi teve secretário de saúde, desculpe, mas a verdade é essa, a partir de Luiz Soares. De Luiz Soares para cá, a coisa começa a melhorar. Mas é muito tempo de desorganização. Porque, assim, são praticamente 2 anos e meio do governo Pedro Táxi, 4 anos do Silvaldo desorganizando e 8 anos do Breyer desorganizando. São 8 mais 4, 12, mais 2 anos e meio, 14 anos e meio de desorganização. Quer dizer, o Luiz Soares está tentando organizar essa confusão toda que começou a ser desorganizada lá no governo Breyer Macho. Mas vamos falar aqui sobre os hospitais filantrópicos. A paralisação dos hospitais filantrópicos em Cuiabá por falta de dinheiro. A situação está cada vez mais crítica. Até agora, o acordo firmado com o governo do estado não foi cumprido. As informações
com Ieda Magossi. Olá, Ieda, boa tarde. Olá, Antero, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o programa Opinião. Nesta semana, mais uma vez, 4 hospitais filantrópicos de Mato Grosso paralisaram as atividades, que são as 2 Santa Casas, a de Cuiabá e a de Rondonópolis, e os hospitais Geral e o Santa Helena, aqui da capital. Sobre este assunto, eu converso com o presidente da Santa Casa de Cuiabá, Antônio Preza. Presidente, então como é que fica essa situação dos hospitais? Cada vez a situação está mais crítica? Sem dúvida, né? Quer dizer, nós precisamos desses recursos financeiros para o hospital funcionar. Nós somos hospitais filantrópicos. A quase totalidade do nosso atendimento é prestado ao SUS. Então, ele que é o nosso grande repassador de recursos. Em agosto deste ano, foi feito um acordo entre os hospitais, os representantes dos hospitais e o governo do estado, que seria repassado, durante 3 meses, R$2.500.000. Esse dinheiro nunca chegou aos cofres aqui dos hospitais. Exatamente. Essa reunião nós tivemos lá no dia 15, 16, 17 de agosto, nós tivemos essa reunião. Nós, nos hospitais, acreditávamos que esse recurso ainda viria no próprio mês de agosto, uma vez que nós paralisamos por absoluta falta de recursos. Mas aí saiu uma portaria da Secretaria colocando para pagar em setembro, outubro e novembro. Então, os nossos fornecedores que tinham parado de entregar medicamentos e insumos que nós precisamos, eles retornaram a entregar com a promessa de que iam entrar o dinheiro para a gente. Como esse recurso não entrou, chegou na época de pagar, nós não pagamos, eles suspenderam novamente a entrega dos nossos insumos, o que fez com que a gente fizesse esse tipo de paralisação. Com o passar dos dias, essa nossa reserva está se esgotando, é bem provável que haja a paralisação de mais alguns outros serviços para a gente poder garantir o atendimento para aqueles que já estão aqui dentro. E nessa semana também, o governo do estado encaminhou uma nota para a imprensa informando que aguarda uma reorganização no orçamento para poder fazer esse pagamento. O senhor acredita que esse pagamento deve vir mesmo nos próximos dias? O que o senhor espera? A gente tem acompanhado que o Estado tem dificuldades, mas nós também temos. Então, quer dizer, mas infelizmente, nós é que estamos assim, na ponta quando entra na nossa frente. E a gente não tem como falar para ele que não vou dar o remédio porque não tem dinheiro. Então, a gente tem que fazer. Então, essa atitude foi tomada, muito pensada por parte dos hospitais, que ninguém gosta de parar. Até porque quando paralisa a gente não recebe e nosso custo fixo é muito alto, porque piora, cada vez piora. Cada vez que tem uma paralisação, piora mais a situação dos hospitais. Porque o nosso custo fixo é alto. Eu não vou mandar embora para o funcionário por uma paralisação de alguns dias. Então, quer dizer, isso atrapalha a receita do hospital. Quer dizer, quando retorno, a situação está pior do que estava antes de paralisar. Obrigada, Antônio, pelas suas informações. E a situação dos hospitais filantrópicos, Antero, continua nessa situação, com dificuldades, e quem sofre é a população que mais precisa. Ieda Magossi para o programa Opinião. Muito obrigado, Ieda. Ontem eu li que o deputado Botelho vai providenciar pela Assembleia o pagamento de R$2,5 milhões, o que eu considero um absurdo. O que a Assembleia tem a ver com isso? Mas não foi feito um provisionamento? Isso que eu não entendo. Lá atrás foi combinado, o governador autorizou a ser feito esse repasse para os hospitais filantrópicos e não chega esse dinheiro lá. Não entendo como é que isso acontece, até porque certamente tem ciência da Secretaria de Fazenda, tem do planejamento, Claro, ordem do governo tem que ter ciência do governo inteiro. Ordem do governador, exatamente. O governo inteiro tem que saber da ordem, Sem dúvida. Agora, me chama a atenção que, veja, ainda que os médicos, ainda que o representante de cada um desses hospitais tenha tido a oportunidade de conversar com o governador, de conversar com o secretário de saúde, ainda que não tenha tido essa oportunidade, mas a imprensa está dando isso a toda hora. Nós aqui, nós falamos ontem, a Capital falou na segunda-feira, teve uma entrevista na Capital com o próprio Antônio Preza. Quer dizer, o governador, com certeza, leu a imprensa, com certeza acompanhou tudo isso. E por que não tomou nenhuma providência? Aliás, ele não está tomando a providência em favor de ou meia dúzia de pessoas, mas do conjunto de pessoas. Uma outra observação que deve ser feita, é bom a gente lembrar que esses R$2,5 milhões que deveria ser colocado por conta do governador do estado, do governo do estado, em setembro,
outubro e novembro, não é para pagar dívidas do SUS. Não é para pagar dívida do SUS. Eu penso que as dívidas do SUS, correspondentes ao SUS, a Santa Casa, o Hospital Geral, esses hospitais filantrópicos têm recebido religiosamente. Eu penso que é isso. Não, está errado, está atrasado também. Está atrasado também. Estão sem recurso nenhum, professor. Está atrasado também é o seguinte, porque a prefeitura finalmente atrasou com eles. Entendi. Por que a prefeitura atrasou com eles? Porque quem repassa para eles é a prefeitura. É a prefeitura. Porque o Estado está atrasado em mais de 50 milhões só com a prefeitura de Cuiabá. E eu não estou contando o negócio de obra do novo pronto-socorro. Isso aí está andando até bem. Está andando até bem. Quer dizer, até nessa emergência, né? Podia até dar uma seguradinha na obra e liberar o dinheiro para cá, né? Claro, é muita falta de planejamento, né? Agora, veja Haroldo e Lorenberg. Eu até esqueci ontem de falar essa frase do Antônio Preza que me marcou muito. Falou, essa crise está tão grave nos hospitais que nós não estamos mais servindo refeição para acompanhante. E o doente só está tomando sopa. É gravíssimo isso. Muito grave. Quer dizer... sopa meio-dia, sopa à noite. Ainda bem que dá soro também, mas assim, é uma situação difícil. Pense assim, o seu parente nessa situação, uma pessoa da sua família nessa situação. E o acompanhante... e dizer que não tem recurso de um Estado que tem uma receita de 1 bilhão e 300 milhões por mês. Por mês. O Estado recebe 1 bilhão e 300 milhões. Custa bloquear desses 1 bilhão e 300, 2 milhões e meio e passar para a saúde? Pois é. É questão de corta o salário dos grandões, pô. Segura o salário, nem que traz um pouco para passar o salário de deputado, dos próprios secretários de Estado, do próprio governador. Pois é. Agora não dá para não fazer isso com a saúde. Quem recebe 7 mil em diante não está recebendo agora esses 20 dias. Mas cumpre com a saúde. Mas né? cumpre com as pessoas, para as pessoas terem direito à refeição no leito hospitalar. Não. Quer dizer, não tem UTI, o Hospital Geral já parou com maternidade, está tudo aqui em cima do Santa Helena, daqui a pouco vai ter gente parindo na rua em Cuiabá. Não é só ter direito à refeição, é ter direito à vida, né? A vida também. A vida, porque ali é todo um sistema, né? Você já pensou? Que as pessoas que estão ali, a grande maioria é pessoas sem condição nenhuma, né, Antero? Entendeu? Já vai lá... A saúde é um grande gargalo e precisa ser tratado com prioridade. Não adianta achar que a saúde tem que ser prioridade só no discurso. Bom, em entrevista ontem à imprensa local, o secretário de Fazenda, Gustavo Oliveira, se posicionou quanto à origem dos recursos para socorrer a saúde estadual. Vamos ouvir o secretário de Fazenda. E com relação à saúde, de onde é que vai sair o dinheiro para quitar as dívidas? Porque o governo prometeu começar a pagar essa semana, né? Foi isso que foi combinado aí na reunião, né? Do Tesouro. Mas o Tesouro vai tirar da onde? Do Tesouro. Sai uma expressão cortar na carne, então vai sair de alguma outra despesa programada. São escolhas. Nós vamos fazer isso, a equipe está lá debruçada. Saúde prioridade, folha prioridade, e a gente tem que acomodar tudo isso. Mas começa a pagar essa semana, saúde? Sim, provavelmente sim. Saúde, qual que é a prioridade? Os municípios, os regionais? As prioridades são do secretário de saúde, aí ele que tem que priorizar lá para... Não quero ele lá no Tesouro e ele não me quer na saúde. Mas essa prioridade já tinha sido estabelecida antes pelo governador, né? Pelo governador. Pelo número 1, né? Pelo número 1, exatamente. Tudo bem, eu acho que o secretário de Fazenda não tem que dar pitaco na Secretaria de Saúde. Eu acho isso corretíssimo. Cada um no seu setor ali, para não interferir, para não atrapalhar a vida do outro, evidentemente. Mas a questão dos hospitais, a questão da saúde tem que ser prioritário. Tem que ser prioritário. E outra questão que a jornalista fez e que o secretário não respondeu, de onde vai sair o dinheiro? Do Tesouro. Mas do Tesouro, olha aí, espera um pouco. Essa resposta passa na minha cabeça, como na cabeça de muitos telespectadores, que não há um menor planejamento dentro do Estado. É isso que vendeu.
No mínimo, o secretário sabe de onde vai tirar. Falar, nós vamos tirar isso aqui, daqui, daqui, dali. Simples, a resposta é simples para o secretário. Não, mas ele até respondeu isso, professor. Ele falou, tem uma equipe se debruçando sobre isso. Ou seja, não há planejamento mesmo. Não há planejamento. Agora, no auge da crise, botou uma equipe para se debruçar para ver de onde tira. Agora, eu não tenho dúvida que essa situação ela vai se resolver por si só. Né? Esse dinheiro vai chegar lá. Só? Esse dinheiro vai chegar lá. Vai chegar lá como sempre chegou. Pode chegar amanhã, depois de amanhã. Ele vai chegar, né? Vai resolver um mês, vai resolver 2, vai resolver 3. Passou o terceiro mês, começa tudo de novo. Tá bom, Haroldo, mas porque não tem planejamento. Eu quero saber o seguinte, se vale a pena o desgaste. Não, de jeito nenhum. Se o dinheiro vai chegar lá. De jeito nenhum. Por que ter esse desgaste? Pois é. Explica para mim. Não tem. Quer dizer, eu acho o seguinte, que o assessor do governador é para evitar. Claro, não tem justificativa, Antero. Você está coberto de razão, não tem justificativa. Exatamente. Eu só estou dizendo o seguinte, que quando não se tem um planejamento muito bem elaborado, com qualquer área, educação, saúde, segurança, transporte, seja o que for, você resolve paliativamente o problema agora, mas daqui a 2, 3 meses ele renasce novamente. E o problema da saúde é sempre assim, já percebeu? Né? Tem um dinheirinho, vai lá, apaga o fogo. O fogo nasce de novo. Quer dizer, não tem um planejamento macro, né? Projetando para o futuro, sabe? Para a área da saúde. É isso que importa. É isso que tem que ter, a meu ver. Ele vai fazer o pagamento essa semana, hein? Vai Hoje é quinta, amanhã é sexta. É. E na semana que vem começa o pagamento do funcionalismo. Sabe onde que vai fazer o pagamento aí? A AMM entrou na justiça. Já demos essa notícia aqui ou não? A AMM entrou agora com uma ação judicial. E nessa ação judicial, a Associação Mato Grossense dos Municípios está cobrando o dinheiro dos municípios. E eu não tenho dúvida nenhuma que, como esse é um direito líquido e certo dos municípios, muito provavelmente, algum juiz vai dar uma liminar para bloquear o recurso da Secretaria de Fazenda e passar para os municípios. E aí vai o dinheiro para os municípios. Né? Ah, mas isso pode faltar para o salário. O juiz não vai negar o direito dos municípios. Não vai. Eu acho muito difícil negar o direito dos municípios. Então, aí fala assim, há um conflito entre instituições. Não tem conflito de instituição nenhuma. É que as coisas precisam se organizar. E é melhor se organizar sem buscar o Poder Judiciário, com planejamento, como vocês estão colocando aqui. Intervalo e voltamos. Fazemos juntos. Investindo na poupança, o associado participa dos resultados, fortalece a sua cooperativa e incentiva o crescimento da sua região. Traga a sua poupança para o Sicredi e venha crescer com a gente. Bem, nós voltamos com o programa Opinião e voltamos com a sua opinião. O programa Opinião é transmitido aqui de segunda a sexta, das 12 às 13 horas, pelo canal 22. É reapresentado das 9h30 às 10h30 da noite. E o programa Opinião é transmitido ao vivo também pelo Facebook do blog do Antero. E você pode mandar a sua opinião para cá pelo WhatsApp 99932-2529. É esse telefone que está aí embaixo da tela. 99932-2529. Mande para cá a sua opinião sobre todos os assuntos que estamos comentando aqui, ou até sobre assunto que você quer que a gente debata aqui no programa Opinião. Vamos lá com opiniões na tela, por gentileza. Antero, veio parabenizar você e toda a bancada do programa. Nas cassações dos vereadores de Cuiabá, será que todo caso é o mesmo caso? Ou tem algum caso diferente? Sou o Sérgio. O Sérgio está se referindo aí à cassação dos vereadores pelo doutor Gonçalo Antunes de Barros, o doutor Saíto. Todos esses 4 foram a mesma causa. Cota de Exatamente. Cota de gênero. Os partidos fraudaram a cota de gênero, enganaram as mulheres. A sentença do juiz, doutor Gonçalo, é uma sentença realmente para ser valorizada pela Justiça Eleitoral. Tomara, eu torço, como cidadão,
que as pessoas não enganem mais as mulheres e que o Tribunal Regional Eleitoral mantenha a decisão. Porque assim, você não pode registrar a chapa sem ter 30% de mulheres. E, portanto, não pode registrar uma chapa de mentirinha, onde você põe 30% das mulheres e pede para aquelas mulheres não fazerem campanha para elas mesmas. Aliás, essa lei deveria se aperfeiçoar. Deveria colocar o seguinte, 30% de mulheres então 30% dos recursos do partido para as mulheres fazerem campanha. Para que elas tenham condições de fazer campanha. Senão fica esse clube do Bolinha. Concentra no cara que tem mais condições de se elegermos às vezes, né? Vai lá e coloca tudo para aquele candidato daquele fica partido. Um clube do Bolinha, menina não entra. Não, tá errado. Quantas mulheres tem na Câmara de Cuiabá? Câmara de Cuiabá nenhuma. Nenhuma. Não, tinha uma só que não se reelegeu. Não se reelegeu. Esqueci o nome dela. Então não tem nenhuma. Quantas mulheres tem nessa Assembleia? Desse Ramos. Uma. Tem a Janaína. Quantas mulheres tem no Congresso? É uma minoria. Minoria. E as mulheres são mais incompetentes que os homens? Coisa nenhuma. Pelo contrário. Você pega aí concurso para juiz, para promotor, para desembargador, para tudo. As mulheres estão ganhando. Por que é que na atividade política é diferente? Porque os partidos vêm com essa prática do clube de bolinha, de marginalizar as mulheres. Então, o doutor Gonçalo está de parabéns. E vai estar coroado de êxito a Justiça Eleitoral de Mato Grosso se mantiver essa decisão. Eu estou torcendo pela manutenção da decisão, mesmo reconhecendo o seguinte, que tem vereador que não tem culpa. Que tem vereador que é vítima. Mas paciência. Se a gente não for punir essa fraude contra as mulheres, nunca nós vamos valorizar as mulheres na política brasileira. Mas vamos lá, tem mais opinião na tela? Uma pergunta. Esses presos investigados políticos de carreira, tipo Riva, Fabres, etc., vão aposentar? Estão recebendo? Mali, do Acorizal, de Cuiabá e do Acorizal. O Riva já está recebendo a aposentadoria, né? Da Assembleia. Tem direito de receber. De receber. O Gilmar Fabres, se contribuiu com o FAP, também terá direito de receber quando da aposentadoria. É assim que funciona. Ele recebe por aquilo que ele contribuiu para o FAP, que é o Fundo de Assistência Parlamentar. Ele contribuiu durante todos esses anos. O Riva deve estar recebendo salário cheio de deputado estadual como aposentado, pela lei da época que protegia isso. Bem, vamos lá sobre a crise em Várzea Grande. A prefeita de Várzea Grande, Lucimar Campos, comentou a decisão da Justiça Eleitoral, que cassou o mandato dela por supostas irregularidades nas últimas eleições. Em entrevista, ela admitiu erros, mas foi duríssima, principalmente com os opositores. Vamos ouvir a entrevista. Nessa cassação de ontem, ele alega que nós tivemos um trabalho de compra de voto com problema de água. O problema de água existe no município, em todos os municípios. E lá, o nosso representante na minha campanha política, nessa reunião, foi o Eduardo. E aonde ele não ofereceu nada para ninguém. Está ali, porque as pessoas, na verdade, precisam ler realmente aquilo que está escrito, aquilo que foi. Tanto é que as pessoas que foram lá fazer... Então, aquele encontro não existiu? Ou ele existiu? Como que foi? Teve uma reunião política, onde todos nós fazemos e pomos os nossos planos e ações políticos dentro de uma campanha. Você vai numa reunião, você faz o quê? Você simplesmente mostra seu plano de governo. Isso é normal, natural, entendeu? Não houve nenhuma promessa. Não existe promessa, sabe por quê? Porque existe aquilo que você pode fazer. A senhora tem medo de não conseguir concluir o mandato? Não, eu acredito em Deus. Primeiro porque eu estou aqui, porque Ele me trouxe.
Segundo que acredito muito na justiça. E vejam, bem, a situação, se houver erros, não posso dizer que eu não fiz nada de errado praticamente. Por quê? Por causa que na primeira cassação, logicamente, foi feito um trabalho de propaganda onde nós todos estávamos precisando, porque a saúde, toda cidade, todo município faz. A senhora se sente injustiçada no meio de tudo isso? Não sei se foi oposição. Acredito eu que oposição, na verdade, nem existe para uma pessoa que quer realmente trabalhar. Aqui na Várzea Grande nós não olhamos as picuinhas e muito menos as coisas pequenas. Professor Haroldo, depois o professor Lorenberg. Ele vai ter que se... A verdade é o seguinte, não foi... Já ficou claro que não foi compra de voto, né? Foi uma reunião em que o juiz decidiu dizendo que foi por abuso de poder político e econômico, por isso da cassação da prefeita Lucimar Campos. O Rony Márcio, que é o advogado de defesa da Lucimar, vai ter que achar justamente uma brecha nisso tudo aí para mostrar que realmente não foi compra de voto, que não foi abuso de poder, que não foi abuso de poder econômico. Enfim, eu não sei como costurar isso numa situação como essa. Não, é só uma frase muito rápida. Se eu sou juiz, um membro da Justiça Eleitoral, eu votava pela cassação do mandato. Simples. Por quê? Porque se você for juiz, tem que fundamentar. Tem que fundamentar. Sem fundamentar, não dá certo. Porque nos dois momentos houve uma agressão à regra e à norma. Lá no primeiro pedido de cassação, que infringiu uma norma que foi exatamente não passar da média durante os 3 anos e ultrapassou a isso. Portanto, agrediu a regra, agrediu a lei. Cassação, meu voto era a favor da cassação. O segundo pedido foi que tem o abuso de autoridade, mas eu particularmente, o juiz não pensou dessa forma, mas eu particularmente pensaria que houve sim compra de votos. Portanto, cassação do mandato. Agora, o problema maior é a instabilidade gerada por conta disso no município de Várzea Grande. Eu colocaria, mais rápido possível, né? Eu colocaria o seguinte, assistindo a dona Lucimar, ela passa 200% de credibilidade. Ela passa muita credibilidade. Exatamente. Ela não tem maldade nenhuma, até pela ingenuidade na fala. Não tem dolo né? nenhum. Claro. Quer dizer, não fez nada que ela imaginasse que fosse ato ilícito. Né? E ela nem participou da reunião. Talvez a fala não tenha sido muito positiva em função de que ela falou, não, o Eduardo estava lá nos representando. O Eduardo foi gravado. Foi confessor, né? Não, confessor não, ele foi gravado. Agora resta saber se o que ele foi gravado... Tem um teor, justamente. Tem um teor que configura isso. Né? Porque parece, a informação na fundamentação da sentença do primeira instância, é que ele prometeu caminhão-pipa, prometeu água, prometeu pavimentação asfáltica, e isso não pode. Isso não pode. Isso não pode. Então, se ele está lá representando, quer dizer, é uma coisa complicada. Né? Embora, sinceramente, eu não vejo assim, eu não vejo nenhum dolo, nenhuma maldade, nenhuma intenção, com certeza ela tem a consciência tranquila de que está tentando fazer tudo limpo em benefício do povo de Várzea Grande. Mas é difícil, né? Dura lex e sed lex. Né? A lei é dura, mas é lei. Porque na questão da lei da propaganda, a lei da propaganda é clara. O gestor público só pode gastar no último ano de gestão a média do que gastou nos 3 primeiros semestres dos 3 anos anteriores. Exatamente. E foi gasto, já atestado pelo Tribunal de Contas, 550% a mais. Ponto. Isso está provado nos autos. E isso, claro, é contra a legis, é contra a lei. Só que a argumentação da defesa e a argumentação da dona Lucimar é assim: tinha uma epidemia em Várzea Grande e eu precisava fazer a comunicação
para avisar dessa epidemia. Eu não gastei isso para dizer vote na Lucimar, para ganhar voto, para nada disso. O município gastou para orientar a população para não ter dengue, zika e chikungunya. É essa a tese de defesa e é isso que vai ser julgado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Agora, eu acredito que o Tribunal Eleitoral tem que julgar, né? E rápido, né? Porque não pode transformar esse processo numa rapadura para ficar lambendo o processo lá e nunca decidir. Vamos julgar. Vamos julgar. Do mesmo jeito que a gente está pedindo para a Assembleia, tem que pedir também para o Tribunal. Vamos votar. Agora, como cidadão cuiabano, que não mora lá, mas que gosta de Várzea Grande, eu acho que a administração de Lucimar é a melhor administração dos campos na cidade. É verdade. Ela é melhor prefeita que o Jaime e melhor prefeita que o Júlio. E é verdade. Ela faz um grande mandato. Principalmente na área social, né? À frente da prefeitura de Várzea Grande. Mas vamos ouvir agora o ex-senador Jaime Campos. Ele admitiu que foi sondado para assumir a Casa Civil do governo Pedro Táxi, mas preferiu aconselhar de longe. Jaime também falou sobre a crise na gestão estadual. Vamos ouvir a entrevista. Eu diria que foi uma sondagem, né? Sondou, de fato, a minha pessoa, através de outros amigos dele, da possibilidade de nós até ocuparmos a Casa Civil. Eu manifestei já com muita clareza que é quase impossível, tendo em vista que eu estou aqui colaborando com a prefeita Lucimar Campos como secretário de Assuntos Estratégicos. De maneira que fiquei até lisonjeado pela sondagem que fez em relação ao meu nome, todavia é quase impossível, na medida que nossos compromissos com a cidade de Várzea Grande, sobretudo com a nossa população, para mim é uma honra ser sondado para exercer um cargo a nível de Estado. Eu que já fui governador, já fui senador, 3 vezes prefeito, sei de quanto é importante uma bela equipe, uma boa equipe formada com pessoas compromissadas e, sobretudo, que tenha realmente uma certa experiência. Como que fica a situação do governador Pedro Táxi mediante a todos esses escândalos, né? O senhor membro do DEM, né? Um partido aliado ao governo, como que fica essa situação? Olha, eu diria que essa questão de altos e baixos em governo, ela é natural. Em todo Estado democrático de direito, na democracia plena em que nós vivemos no nosso Brasil, tem alguns momentos de dificuldade, não vou chamar de crise, mas de dificuldade. Mas tudo isso se resolve através de diálogo, através de entendimento e, sobretudo, usando o bom senso. A administração pública nada mais é do que bom senso. Ser sensato, ouvir a sociedade. Feito isso, eu não tenho dúvida alguma que o governador Pedro Táxi está procurando fazer, com certeza, um encaminhamento de tal maneira que venha, com certeza, as coisas andarem no trilho e, acima de tudo, realmente ter uma harmonia entre os poderes, entre o executivo, o legislativo, o Poder Judiciário. Essa análise da crise política, né? Secretários sendo presos, isso de alguma forma não prejudica a imagem do governador, a credibilidade do governador? Eu diria que ninguém pode desconhecer que isso sempre afeta. Eu seria até relapso da minha fala, se não dizer que isso não atrapalha. Nunca é bom. Qualquer confusão, até mesmo dentro de casa, às vezes que você tem uma pequena discussão com a sua esposa, e chega até aquele momento o clima não tão bom. Mas isso aí é importante dizer que isso é superado através de diálogo e o governador tem um respaldo hoje da Assembleia Legislativa, tem demonstrado de que os deputados estão com disposição de votar as reformas que está sendo pretendida por ele. Uma também, essa questão de mau entendimento com o judiciário, eu acho que isso é questão de momento, dá para acertar. E eu acho que nenhuma ocasião é bom, naturalmente, da gente navegar ou ter problemas no sentido de que nós precisamos da unidade. Principalmente com o nosso Estado, que depende visceralmente dessa união, para nós superarmos as dificuldades que hoje são enormes em todos os setores, na saúde, na educação, na infraestrutura e etc, etc. Portanto, eu acho que a imagem do governador, se eventualmente esteja arranhada nesse exato momento, é aquela velha história. Você passa um bom mercúrio, passa um bom remédio, um bom produto, isso é superado e com certeza tem tempo suficiente para recuperar, eventualmente, alguma perda que ele possa ter durante esse momento de turbulência que teve o governo. Bem, então aí a manifestação do Pedra 90, Jaime Campos, falou a voz da experiência. Que né? seria um grande secretário. E ele falou corretamente a respeito da avaliação que ele teve à frente do governo, o governo atual. Né? E tem uma observação que eu vou fazer, só para passar a bola para os meus colegas. Ele falou sondado. Me parece não, eu tenho certeza que sondar é uma coisa, convidar
é outra. O governador Pedro Taques fez bem, né? Ele não convidou, pediu para alguém ficar sondando. Ficar sondando. Escuta lá. É a possibilidade Será dele. que ele aceita se eu convidar? Aí o cara veio, deu a resposta, não aceita. Ele vai ficar com a Luzimar. Eu acho que ele agiu, se ele fosse convidado e desse a mesma resposta, ele estaria corretíssimo. Porque tem que ficar junto com a esposa para fazer uma bela administração, como vem fazendo dentro da Vale. Ainda mais nesse momento de turbulência lá também, Exatamente. Né? Bom, vamos ao intervalo e voltamos. Sertanejo de verdade, o melhor do modão. Sertanejo de raiz. Sucessos que estão na boca do povo. Jornalismo ágil, informativo, prestação de serviços e credibilidade. Grandes eventos, promoções com a sua participação. Vila Real FM 98.3. Bem, nós vamos rapidamente aqui algumas opiniões. Ainda temos a matéria nacional aqui sobre a ficha suja. Né? Vamos aqui às opiniões. Por gentileza, vamos lá. Boa tarde, meus caros da bancada. Gostaria da opinião de vocês em relação aos democratas de Mato Grosso, que com a possível debandada do PSB, está sonhando com candidatura própria para o governo. Aí a pergunta, será que os campos vão vingar o PSDB de Várzea Grande e vai dar as contas para o táxi? Botou um táxi ali, lá. Felipe Almeida, do Cristo Rei. Forte abraço. Genial a sua colocação, Felipe, tá? Uma coisa é certa, né? O Democratas vem forte para a eleição de 2018. Até porque tudo indica que o pessoal do PSDB PSB vai migrar para o Democratas. Vamos agora sobre a matéria do Supremo Tribunal Federal, que decidiu, na minha opinião, absurdamente, isso não faz bem ao Supremo. Mas vamos lá. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a ficha limpa pode ser aplicada nos anos que antecederam antes de 2010, quando a lei entrou em vigor. Reportagem da Rede TV News. Antes mesmo do voto dos 3 magistrados que faltavam, o ministro Gilmar Mendes, que já havia se posicionado contrário à possibilidade da lei retroagir, pediu a palavra. Ele reforçou a tese de que não se pode aplicar a sanção de 8 anos de inelegibilidade para casos anteriores a 2010, quando a legislação previa 3 anos de punição. Tampouco se pode impor pena mais grave que a aplicável no momento da perpetração do delito. Os ministros Celso de Mello e Marco Aurélio Mello seguiram a mesma linha de Gilmar Mendes. Se coloca em segundo plano de forma clara, de forma ostensiva, a segurança jurídica. O julgamento foi acirrado. A presidente da corte, ministra Carmen Lúcia, acabou dando o voto de desempate. E por 6-5, ficou decidido que os efeitos da lei da ficha limpa vão valer para os casos anteriores a 2010. Vida pregressa é a vida anterior com tudo que tinha acontecido e que no momento em que se requer o registro da candidatura se há de provar. O entendimento do STF de que condenados por abuso de poder político ou econômico, mesmo antes da ficha limpa, devem ficar inelegíveis por 8 anos, tem de ser seguido por todas as instâncias do Judiciário. O Supremo ainda vai estabelecer uma data a partir da qual essa decisão surtirá efeito. Isso porque já existem centenas de vereadores, dezenas de prefeitos e alguns deputados estaduais e federais que podem ter mandatos cassados pela decisão retroativa, afetando inclusive o coeficiente eleitoral. Olha, juridicamente eu não sei, não é que o Supremo está buscando essas leis. Eu acho que esse é um direito criativo. Porque todo mundo sabe, lei penal no tempo. Quer dizer, hoje, tomar água não é crime. Então, se eu tomei água, não é crime. Né? Aí, daqui a 4 anos, tomar água passou a ser crime. E aí, qual é o efeito aí vai disso? retroceder porque eu tomei água hoje? Não é possível um negócio desse. Isso é um absurdo. Quer dizer, não havia lei. Não havia a lei que punia essa questão da ficha limpa. Então, é assim, fica difícil a segurança jurídica numa situação dessa. Quer dizer, isso decidido pela mais alta corte do país. Quer dizer, se a alta corte do país está jogando para a plateia, o que esperar
dos agentes públicos brasileiros. Nessa hora que eu acho que magistrado não tem que jogar de acordo com o interesse da torcida. Tem que jogar de acordo com a lei. Então tem que rasgar o Código Penal nosso. Que crime é fato típico e antijurídico. Quando eles cometeram isso, não era antijurídico. Não era fato típico. Então, retroagir, isso é um atentado até a questão dos direitos humanos. Sinceramente, eu não sei o que falar sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Lorenberg e Haroldo, rapidamente, nós temos 1 minuto para terminar. É bem simples, eu concordo em gênero, número e grau com o que foi dito. Não tem o menor cabimento disso. Se a pessoa, se isso vira moda e começar a retroagir outras leis, né? outras situações, aí realmente fica muito complicado, né? Porque veja bem, não dá para você punir um crime que não era crime. Não era crime. Lá em 2004 não era crime, agora valeu anterior a 2004. E tem muita gente que vai ficar inelegível por causa dessa situação. Aí, para a torcida é bom, olha, vai limpar aí mais uma leva de políticos. Um abraço, amanhã a gente volta. Podem me bater, podem até deixar-me sem comer. A sua Gazeta é primeiro lugar no Ibope. Seu lugar é na Gazeta.